Eu não estava preparada para esse tanto de livro lido, mas bora lá! Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité, e hoje eu tô aqui para comentar com vocês um pouquinho sobre cada uma das leituras que eu fiz durante o mês de agosto. Agosto foi um mês que eu acabei lendo mais livros do que o que eu esperava, li vários livros que eu coloquei na minha tibiara, até fiquei bem feliz com isso. Tem um vídeo de tibiara aqui no canal, né, com a minha lista de leituras pro mês, que vai estar aqui no card para quem quiser assistir. Agosto foi um mês bastante movimentado também, né, rolou aí o Exploda Seu Kindle, onde eu consegui comprar alguns livros e comecei a gravar vídeos também. Não terminei de gravar o vídeo ainda, logo em seguida ele sai. Assim que sair eu vou deixar aqui no card pra vocês também. Então agosto movimentou, agosto aconteceu muita coisa. Eu acabei lendo livros mais curtos, que não foram tão grandes assim. Ali alguns maiorzinhos, mas não consegui terminar. Já vou até mostrar o livro aqui pra vocês, que é Um Dia de Céu Noturno, publicado aqui pra nós pela Plataforma 21, de Samantha Shannon, e com tradução de Alexandre Boyd. Eu fui até a página 100, 100 e alguma coisa, 117, então eu li bem o comecinho dele. A minha meta era justamente começar a leitura, porque ele é um livro um pouquinho maior, né? Eu sei que vai demandar um pouquinho mais de tempo de mim, mas eu tô lendo bem tranquila e quero ver se eu termino de ler agora no mês de setembro. Não sei se vai dar, mas eu vou tentar. Então só pra avisar que eu comecei a ler esse livro aqui no mês de agosto ainda, mas não terminei. Mas sem enrolar mais, então bora se inscrever no canal. Se vocês não se inscreveram ainda, ativa o sininho, deixa o like no vídeo, que é muito importante o like de vocês para a plataforma entender que vocês estão gostando dos meus vídeos, e me acompanha também nas outras redes sociais do Crialité. Meu arroba no Instagram é @Crialité, assim como aqui, e na rede das dancinhas o arroba é Katajukoski. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo para quem quiser me achar mais fácil. Por lá também rola muito conteúdo literário, tá? E da minha rotina, enfim. Bora começar aqui então falando das leituras do mês de agosto. Começando com As Irmãs Blue. Eu tenho lido, gente, cada vez mais livros com a temática de luto, de perda, da superação do luto, assim, que é exatamente o que fala aqui nesse livro. E eu fui para ele com um medo bem grande, por causa que o outro livro da Coco Mellors, que é a autora, eu acabei não gostando muito, né? Não gostei nem um pouco, na verdade, nem consegui terminar o livro, que foi Cleópatra e Frankenstein. Já comentei muito para vocês aqui sobre esse livro, mas aqui eu superei esse medo. Tenho interesse em ler outros livros da autora por causa de As Irmãs Blue, porque aqui eu consegui sentir mais verdade na história. Não achei ela tão mecânica quanto eu achei o outro livro dela. Achei que as coisas fluíam um pouco mais de forma natural, sabe? Como se fosse a história da vida de alguma pessoa mesmo, e não histórias de personagens, como eu senti que foi lá em Cleópatra e Frankenstein. Então acho que aqui a autora me conquistou muito mais, e eu senti muito mais essa verdade nela, nas personagens, na história em si. Aqui a gente acompanha as 4 irmãs Blue, que na verdade agora são 3, porque infelizmente uma delas acabou falecendo, e é justamente isso, esse luto acerca da irmã, da perda da irmã, que movimenta a narrativa. A gente acompanha aqui, através de cada um dos capítulos, a visão de uma das irmãs, porque cada uma delas tem os seus capítulos específicos. Essa aqui é realmente uma história sobre as vidas das personagens, sobre a personalidade de cada uma delas, que é muito diferente uma das outras. É sobre a relação dessas irmãs, é sobre elas se encontrarem nesse apartamento, né, que é um dos pontapés da narrativa também, por causa que a mãe está vendendo ali o apartamento onde elas cresceram. Então elas se encontram nesse apartamento, e a partir daí surgem memórias, surgem histórias, e a gente tem essa interação entre as personagens acontecendo, apesar de a gente conhecer muito do particular de cada uma delas. A gente também tem muitas referências ao passado, né, a como essas irmãs cresceram juntas, como que era a interação de cada uma delas, e o livro também se embasa muito numa frase dita por uma das personagens aqui, que ela fala o seguinte, é algo mais ou menos assim, tá? Que pra me conhecer tem que conhecer as minhas irmãs. Então essa história aqui se embasa muito nisso também, porque a gente conhece uma irmã através da outra, e assim a gente vai indo entre esse sentimento de melancolia, de tristeza e de solidão que cada uma delas está enfrentando, porque elas estão passando por coisas nas vidas pessoais delas, coisas difíceis, problemas financeiros muitas vezes, problemas no casamento, enfim. Mas como aqui é um livro que tem pontos de vista diferentes, eu sabia que um deles, ou mais de um, né, ia acabar me chamando mais atenção do que outro, e foi exatamente o que aconteceu. Não senti que isso afetou muito a minha experiência, tá? Não senti mesmo, porque foi uma história que como um todo me agradou bastante e me surpreendeu tanto. Eu saí muito feliz de ter gostado dessa história, eu tava com muito medo de ler ela, que eu acho que essa parte ficou meio de cantinho, assim, porque eu me surpreendi com a narrativa, e isso se sobressaiu pra mim aqui na minha experiência. Gostei bastante da história, e eu acho que quem não gostou de Cleópatra e Frankenstein, assim como eu,
pode dar uma oportunidade aqui para esse livro, porque se tu gosta, tá, de temas como, por exemplo, o luto, a perda, a superação, tudo isso que eu já comentei aqui para vocês, com certeza vocês vão gostar desse livro também, e eu acho que vale a pena, sim, dar uma segunda chance para a autora. Esse livro aqui para nós foi trazido pela Astral Cultural, com tradução de Dinaura Jules. Indo para a próxima leitura, eu li também Cafés e Lendas. E Cafés e Lendas e As Irmãs Blue, eu li até em vlog aqui no canal com vocês e vou deixar o vídeo aqui no card. Falei muito sobre cada uma das histórias, mas aqui em Cafés e Lendas eu sinto que eu não posso falar tanto assim, porque é uma história entre muitas aspas, tá? Muitas aspas mesmo, onde nada acontece. E eu digo isso para me referir aqui que é uma narrativa bastante linear, não tem grandes riscos, grandes perigos para os personagens, porque afinal de contas o livro se trata de uma cozy fantasy, né? Que é aquela fantasia aconchegante. Que o objetivo, gente, é nos tirar da realidade, nos fazer entrar para esse mundo sabendo que os personagens não vão enfrentar grandes perigos, apesar de poderem enfrentar aventuras, desventuras, enfim. Mas o que a gente sabe é que vão ter elementos fantásticos, como por exemplo seres, criaturas, como tem aqui na capa, em um mundo fantástico, né? Mas que não vão ter riscos para esses personagens gigantescos e batalhas épicas. Acho que deu para entender bem, né? Esse aqui foi um gênero que cresceu muito, né? Um subgênero da fantasia, que cresceu muito durante o período ali de pandemia, 2020, 2021, onde existia muito na gente esse sentimento de querer pertencer a algum lugar, a se sentir parte de uma história, a ser abraçado, a sentir o calor, sabe? Que é exatamente isso que esse livro faz. Ele, inclusive, foi escrito por Travis Baldree durante esse período da pandemia. Eu não sei se foi 2020, 2021, mas aqui no final do livro a gente tem uma entrevista com um autor que é muito legal, ele contando ali como funcionou criar essa dinâmica entre os personagens, como foi criar essa história. Eu gostei bastante dessa entrevista, foi bem esclarecedora. Essa história aqui foi trazida para nós pela editora Intrínseca, com tradução de Flora Pinheiro. E aqui a gente conhece a Viv, que é essa orc aqui. A Viv, ela tem um passado um tanto complexo que assombra ela até os dias de hoje, mas ela está determinada a deixar isso tudo para trás, e para fazer isso ela acaba tendo a ideia de construir uma cafeteria, de vender cafés, comidas diferentes, enfim, uma cafeteria mesmo. Só que aqui nesse mundo, nesse universo construído pelo autor, ninguém sabe o que é café, ninguém sabe o que é uma cafeteria. Então, na verdade, gente, o que a gente acompanha aqui na história são as desventuras e aventuras da personagem aqui da Viv, construindo esse café, ela apresentando ali pros personagens, né, pras criaturas que vivem ali naquele lugar, o que é o café, as especiarias e tudo mais, enquanto ela interage com outros personagens que formam ali o grupinho que trabalha nesse café. Existe aqui também alguns elementos, né, algumas tropes que eu gosto muito de ler, como, por exemplo, o slow burn, né, que é aquela construção de romance mais lento, romance em banho-maria, onde as coisas demoram um pouquinho mais para acontecer, e eu particularmente gosto muito de ler slow burn. Esse livro estava na minha meta de leituras para 2024, então eu fiquei bem feliz de conseguir ler ele, e eu estava meio receosa de fazer a leitura porque eu vi que ele estava dividindo opiniões, muitas pessoas gostavam, outras nem tanto, mas eu acho, gente, que para quem gosta de narrativas que são um pouco mais lentas, não existem tantos acontecimentos assim épicos, enfim, é uma história que vai te aquecer o coração, que vai te deixar de coração quentinho, que vai te dar um abraço, que vai te dar aquela sensação de pertencimento, que tu vai sair da realidade e te sentir realmente dentro do livro junto com os personagens. Pelo menos foi assim que o livro fez eu me sentir. É aquele livro pra gente ler numa cafeteria, realmente, tomando um cappuccino, um café, uma bebida quente, sabe? Comendo alguma coisa que a gente gosta. Foi exatamente isso que eu fiz durante a leitura e eu acho que funcionou muito bem, por isso que eu gostei desse livro. E fiquei muito feliz de ter gostado, porque eu tava com medinho também de não ter uma relação tão boa com ele, mas não foi isso que aconteceu, ainda bem. E agora, gente, nesse mesmo vlog de leitura que eu comentei pra vocês, eu acabei lendo mais uma história que na verdade não é nem um conto. Ele é curtinho, tem umas 35 páginas, mas ele é considerado um capítulo extra de Mariposa Vermelha, que eu já indiquei várias vezes aqui pra vocês, da Fernanda Castro, né? Mariposa Vermelha, ele é uma romantasia, é um monster romance. Monster romance é quando tem um demônio, uma criatura fantástica se relacionando com uma pessoa, tá? Então é isso que tem. A gente tem o Tolu, que é um demônio, e a Amarilis, que mexe ali com magia. Ela tá envolvida com o mundo sobrenatural, com o mundo mágico, vamos dizer assim, mas ela é uma pessoa. Acho que eu não preciso nem citar, mas eu vou deixar bem claro aqui que o livro é um conto hot, tá? É uma história hot. Tanto o livro, né, Mariposa Vermelha, tem cena hot, quanto o conto. O conto, na verdade, é construído para isso. É uma cena hot.
É uma cena com acontecimentos picantes e conteúdo adulto. E se passa, gente, nada mais, nada menos que na cadeia. Eu não posso nem falar muito mais, porque esse aqui é um conto curtinho, tá? E também pode ser um spoiler do final de Mariposa Vermelha se eu falar mais alguma coisa. Então eu vou deixar aí no ar pra vocês, mas saibam que a Fernanda me impressiona muito quando ela traz magia junto com essas cenas mais picantes. Eu acho que ela traz um trabalho, assim, muito bacana, é muito diferente, é um trabalho inusitado. Eu fiquei chocada quando eu li em Mariposa Vermelha, e agora aqui Entre Quatro Paredes ela faz uma coisa de explodir cabeças. Eu adorei e recomendo muito. Se vocês quiserem ler Mariposa Vermelha, romance com fantasia, com demônios, leiam muito que vocês vão adorar, e esse livro é pra vocês, gente. O Tolu é maravilhoso e a Amaryllis é incrível. O final de Mariposa Vermelha, já vou panfletar de novo, tá? Toda oportunidade que eu tenho pra falar de Mariposa Vermelha, eu vou estar falando. O final desse livro pra mim foi impecável. Eu adorei a história, ela é muito concisa, é uma história muito boa. A escrita da Fernanda é maravilhosa e sempre que ela quiser trazer outros conteúdos, outros contos, enfim, sobre a Amaryllis e o Tolu, pode trazer, Fernanda, que eu estou querendo. Eu adorei Entre Quatro Paredes. Foi uma visita deliciosa ao universo de Mariposa Vermelha que eu gosto tanto e senti muita saudade. Tanto Mariposa Vermelha quanto o conto, né, Entre Quatro Paredes, foram publicados pela editora Suma. E eu acho que eu não vou superar esse livro nunca. Mas bora então agora para a próxima leitura, que foi o primeiro livro que eu concluí em agosto. Não Fossem as Sílabas do Sábado, publicado aqui para nós pela editora Todavia e de autoria de Mariana Salomão Carrara, uma autora brasileira. Esse aqui é um livro super curto, eu bem que tinha comentado para vocês que eu li histórias mais curtinhas, mas dá para perceber pela quantidade de coisas que eu marquei que foi uma história muito impactante, com frases muito reflexivas, que é exatamente o que eu gosto de ler. Aqui a Mariana entregou exatamente o que eu gosto de ler. Eu acho que a grande questão das histórias da Mariana é que ela sempre traz uma coisa inusitada, uma coisa diferente, que traz esse espanto, que traz essa coisa assim que eu fico, meu Deus, e agora? O que vai ser, sabe? É exatamente o que tem nesse livro, porque aqui a gente conhece duas personagens, duas mulheres, uma delas narra a história pra gente, que tem suas vidas entrelaçadas depois de um acidente entre os maridos delas. A princípio aqui na história tudo parece muito estranho, mas a gente vai entendendo o que se passa na cabeça dessa personagem que perdeu o marido sem querer, de forma repentina, sabe? Então a gente tem aqui, além do luto, além da tristeza e da dor, a depressão dessa personagem enquanto ela cria a filha por causa que ela estava grávida quando o marido partiu. É uma história realmente de cortar o coração, sabe? Mas o grande ponto aqui da história é que essa outra mulher que o marido também se envolveu nessa tragédia, né, de uma forma muito específica, acaba entrando dentro da vida da protagonista e a gente conhece muito dessa personagem através dos olhos da protagonista, com um olhar mais de raiva, de ódio. A protagonista se chama Ana e essa outra mulher, né, se chama Madalena. Então, como a gente conhece as coisas da perspectiva da Ana, a gente vê a Madalena muito distante e não vê muito do sofrimento dela, apesar de ela estar sofrendo também, tanto quanto a Ana, porque ela perdeu o marido também. Só que pela culpa, pela dor e pelo sofrimento todo, a Madalena vai se infiltrando na vida da Ana aos pouquinhos, vai dando um suporte para Ana que talvez ela nem pensasse que ela precisava. E a gente vê tudo isso da perspectiva dela e é muito interessante os pensamentos que a autora traz aqui. Eu guardei muitas frases desse livro, eu fiquei realmente muito impactada e eu parava de ler ele, eu li ele bem rápido, mas quando eu parava de ler eu só pensava na história e pensava em qual ia ser o desfecho de tudo isso. Eu acho que aqui a Mariana fez um trabalho impecável, eu sou muito fã dos textos dela, da escrita dela, né? Gosto muito também do outro livro dela que eu já li, que é Se Deus Me Chamar Não Vou. Inclusive os títulos são perfeitos, me deixam muito curiosa. E aqui em Não Fossem as Sílabas do Sábado, depois que a gente entende o significado disso, a história por trás disso, sabe? Ele ganha uma grandeza ainda maior, apesar de eu já achar ele um título muito bom, muito chamativo e que me fez ter vontade de ler a história. Gostei muito desse livro, gente, e recomendo para quem quer se impactar, para quem quer, assim, ler numa sentada e não conseguir largar o livro. Essa aqui é a história, gente. Não Fossem as Sílabas do Sábado. Eu recomendo demais. E seguindo aqui em autoras brasileiras, nós temos Jarid Arraes com Redemoinho em Dia Quente. Esse aqui foi publicado para nós pela Alfaguara. Assim, gente, aqui é uma história de contos, tá? E o primeiro conto, que se chama, deixa eu ver como é que se chama, Sacola. Pra mim é uma aula de como se começa uma coletânea. Não tem outra explicação para esse livro além disso. Eu acho que a Jarid, ela traz personagens diferentes em situações completamente diferentes, fazendo uma referência ali à literatura de cordel, que é o que ela traz nas histórias dela. As histórias são focadas em mulheres no Ceará, ali em Cariri, para ser mais específica, e são histórias que mesclam diversos elementos, assim, o realismo mágico, que é muito aqui da América Latina,
a fantasia, sabe? Então tem elementos diferentes e histórias diferentes, com contextos diferentes, que nos colocam para refletir e pensar sobre coisas diferentes. Aqui os contos também eles têm uma pegada, às vezes, mais tragicômicas, como é esse primeiro conto que eu comentei para vocês, que para mim foi surreal, eu adorei. A Jarid, para mim, ela tem uma escrita tão potente e tão inovadora, ela é muito criativa nas histórias que ela traz, e ela consegue passar uma mensagem clara pra gente, sem deixar isso específico. É aquele show don't tell, sabe? Mostre, mas não diga. É exatamente isso que ela faz nas histórias dela, e isso pra mim é ilustrado já no primeiro conto. Os outros contos eu gosto muito também, só que esse primeiro conto me deixou tão impactada, porque eu senti ali através dele como é que iam ser as outras histórias, então eu fiquei muito obcecada, fiquei querendo muito ler. Eu tenho interesse em ler todos os livros da Jarid, quanto mais ela publicar, melhor pra mim, porque eu sou realmente muito fã do trabalho dela, do contexto todo que ela traz pra gente ali em Corpo Desfeito, que é outro livro dela que eu já recomendei muito aqui pra vocês. Eu acho que ao mesmo tempo que ela me tira da minha zona de conforto, ela me leva pra um outro lugar de conforto, mas que não é a minha zona. Não sei se dá pra explicar isso muito bem, mas eu acho que isso é uma coisa muito difícil de fazer e ela faz com precisão, com clareza, por isso que eu gosto tanto do trabalho dela e recomendo demais pra vocês que leiam Jarid Arraes. A Jarid com certeza é uma das maiores vozes aqui da nossa literatura e eu sou muito, muito fã do trabalho dela de verdade. Mais um livro de contos aqui na lista, Coelho Maldito. Esse aqui publicado também pela Alfaguara, de autoria de Bora Chung e traduzido por Hyo Jang-sung. Vou deixar o nome aí na tela porque eu devo ter pronunciado tudo errado, gente, me desculpa. Aqui a gente tem 10 contos diferentes que contam histórias bizarras. Prestem atenção quando eu digo que é bizarro, para depois vocês não dizerem que eu não avisei. É bizarro, é estranho, é maligno, às vezes é fantástico, enfim, mistura um pouco de cada elemento. E eu acho que a minha história favorita aqui foi A Cabeça, que é o segundo conto. O primeiro conto é o Coelho Maldito, né, que dá nome à coletânea, mas não me pegou tanto assim. É uma história de maldição entre um coelho, o avô contando a história pro menino, não me pegou tanto assim. Agora, a da Cabeça, meu Deus do céu, a cabeça, o vaso, ali pra mim foi uma pegada super Junji Ito, sabe? Eu gosto muito dos livros dele, que tem um nível de bizarrice enorme também, tão grande, tão forte quanto aqui. Gente, eu sei que esse livro não é pra muitas pessoas, por isso que eu deixo o aviso pra vocês. Ele é creepy muitas vezes, ele é bizarro, ele é estranho, ele é nonsense às vezes também. É um livro bastante surreal, que mistura o fantástico com a realidade. Então eu acho que pra quem gosta, assim como eu, de livros desse gênero, de histórias que façam isso com a gente, que mexam com a cabeça da gente, vai gostar desse livro aqui. Mas quem não gosta, gente, deixa pra outro momento, espera um pouquinho pra ler, porque tem bizarrice, tem loucura, tem um pouco de cada coisa, assim, e é bizarro mesmo. Sempre que eu falo e recomendo livros mais psicodélicos como esse, eu recomendo pra quem gosta dessas histórias, tá? Porque eu digo aqui e vou frisar mais uma vez, gente, é bizarrice esse livro, tá? Então se preparem. Eu gostei da história, gostei mais de uns contos do que outros, como foi A Cabeça, acho que foi o conto que mais se destacou pra mim. Os outros eu acabei ficando meio morna com eles em algumas vezes assim, mas o da Cabeça valeu pra mim a leitura, gostei muito, realmente achei que foi assim, meu Deus, fiquei um tempão refletindo sobre ele depois que eu terminei de ler. Eu com certeza, tá, vou ficar de olho aí nas próximas publicações que a Bora Chung for fazer. Seguindo aqui então, eu li um conto do Exploda Seu Kindle, que não saiu o vídeo ainda, mas quando sair vai estar o vlog aí no card pra vocês, que nesse vlog eu li só livros que eu comprei no Exploda Seu Kindle, como foi o caso de Esôfago, escrito por Ítalo Oliveira. Esse aqui é um conto que o começo dele foi me prendendo muito, mas o final eu não sei o que eu sinto sobre ele até agora. Aqui a gente acompanha a vida, o cotidiano, né, a rotina da Lígia. Ela acaba saindo de casa, a gente acompanha o dia comum dela, até que ela chega à estação de trem e descobre que uma pessoa se jogou ali nos trilhos quando o trem estava passando. E isso é só por cima, porque mais tarde ela vai descobrir que essa pessoa que se jogou ali na frente do trem era uma conhecida dela com quem ela não tinha uma relação muito bacana. A partir disso, gente, a história vai escalonando em diferentes áreas. A gente tem a Lígia descobrindo uma doença que ela tá passando ali que tem a ver com o esôfago dela e faz muito referência à narrativa. A gente tem ali a linha narrativa do passado, contando ela na escola, na faculdade, enfim, alguns traumas e algumas coisas que a Lígia fez. E também a gente tem ali um encontro do terceirão que o pessoal tá organizando. O livro todo é dividido entre antes e agora, pra gente conhecer um pouco mais também de quem a Lígia é. Só que, gente, a partir de 70% do livro, ali 75%, a história dá uma guinada e começa a acontecer tanta coisa, tem tanta descoberta, coisa triste, coisa desesperadora, e foi um acontecimento atrás do outro assim que eu terminei o livro sobrecarregada. Lá no vlog eu já falei bem mais sobre ele com vocês, né? Então eu não vou comentar tanto aqui pra não dar spoiler, pra deixar vocês querendo ver o vlog também.
Logo mais, acho que na próxima semana já sai esse vídeo que eu tô lendo outros contos também, né? Mas esse foi um conto que mexeu bastante comigo e eu terminei muito ele sem saber o que sentir, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Terminei ele meio desamparada. Se vocês já leram Esôfago, deixem aí nos comentários porque eu tô louca de vontade de conversar com alguém sobre ele. Eu preciso falar, preciso desabafar sobre essa história. Vamos agora falar então do último livro aqui da lista, porque se eu passasse mais um mês sem ler Octavia Butler, eu ia entrar em desespero, não sei o que ia acontecer. Então eu li Semente Originária, que é o primeiro volume da série do Padronista. Os outros 2 volumes já estão ali atrás na estante comigo, porque eu já garanti, porque eu tenho que ter a Octavia Butler na minha vida, gente. Eu tenho que ter um livro dela na estante pra ler, e eu sinceramente não sei o que eu vou fazer depois que eu não tiver, porque eu vou sofrer muito. Pode ter certeza que eu vou ficar muito chateada. Sou muito fã do trabalho da autora, todo mundo já sabe disso, né? Aqui esse livro foi publicado para nós pela Morro Branco e foi traduzido por Essi Regina Candiani. A nossa história aqui começa numa floresta na África durante o século XVII. E é exatamente nesse momento que a gente vai acompanhar 2 pessoas imortais se conhecendo. E eu não sei nem o que eu posso falar para vocês, gente, sobre esse livro, porque mais uma vez a Octavia surpreende. Eu já li uns 5 livros dela, talvez até mais, e eu sempre me espanto porque sempre ela surpreende. É impressionante, eu fico chocada com o poder narrativo que ela tem, a criatividade que ela tinha. E a série do Padronista foi a primeira história dela publicada, se não me engano, que marcou ela como a dama da ficção científica, como ela é conhecida, e também através dessa história ela foi abrindo mais espaço, né, para o afrofuturismo. E eu fico pensando muito, gente, sobre a carreira da Octavia Butler, sabe? As portas que ela precisou escancarar, porque, gente, escrever ficção científica... Gente, um espaço completamente tomado por homens brancos, chega a Octavia Butler, uma mulher negra, uma autora negra, trazendo o afrofuturismo, o protagonismo negro nas suas histórias. Por isso que eu não consigo nem mensurar a importância da Octavia para a literatura, sabe? Eu sou muito fã do trabalho dela, eu realmente admiro muito a escrita dela e acho que ela foi uma pessoa completamente inovadora e revolucionária. Aqui na história a gente vê os séculos passando e a gente vê a questão de moral muito presente nos personagens, a gente vê eles batendo de frente o tempo todo através de ideais, porque eles são personagens diferentes. A Octavia aqui também traz um lance assim meio com metamorfos, que eu não sei se é propriamente metamorfos que fala, mas o grande foco aqui é o interesse pessoal de cada um desses personagens, o Doro da Yeonyu. Eu não vou falar o nome certo nunca, gente, é muito difícil falar esse nome, tá? Mas saibam que é Anyu, eu acho que é mais ou menos isso. E a gente vê ao longo desses anos, todos desse tempo passando aqui na história, eles batendo de frente o tempo todo, mas precisando um do outro de formas diferentes também. Então eles precisam se manter ali, porque é uma forma de segurança também, principalmente pro Doro, que ele tem muitos interesses pessoais nisso. E claro, gente, mais uma vez, como em todos os outros livros dela que eu já li, a Octavia traz essa crítica da sociedade, ela fala muito sobre papéis de gênero, sobre gênero em específico, sobre raça, sobre a sociedade em si e traz frases muito interessantes. Ela fala aqui também muito sobre a escravidão em si, principalmente através de Yeonwoo, nunca vou falar esse nome certo, e traz reflexões muito poderosas acerca disso também. Esses dias alguém me fez uma pergunta no Instagram, que eu não vou lembrar como é que era a pergunta, mas era sobre Octavia, eu fiquei muito pensativa. Era algo assim como o que me chama mais atenção na escrita da autora, ou o que me impressiona, era algo assim, tá, gente? E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu já li tantos livros dela, quero ler tantos outros, eu quero ler tudo que ela escreveu e tenho interesse em ler tudo. E eu comecei a pensar no que me chamava mais atenção, e pra mim ficou muito óbvio que a Octavia era uma escritora, ela é uma pessoa criativa, ela era uma pessoa inovadora e que trazia muita criatividade, os enredos dela são diferentes e ela é uma autora que surpreende muito. Ela me trouxe muito para dentro desse mundo da ficção científica, apesar de também escrever outras coisas, como por exemplo, distopia, enfim, ela transitou muito por alguns gêneros e eu sinto que os livros dela a gente não consegue colocar numa caixinha só, porque eles trazem muitos elementos diferentes e esse é um grande diferencial dela também. Ela foi uma autora que com certeza me fez amar a ficção científica, que me fez entender um pouco mais e me mostrou exatamente o que eu gostava de ler em uma ficção científica, sabe? Eu acho que ela abriu muitas portas pra mim e com certeza esse é um dos grandes pontos que mais me surpreende na escrita dela. Eu sou muito fã, vocês devem ter percebido já pelo que eu tô falando. Eu sou muito fã do trabalho dela, da escrita dela como um todo. Enfim, gente, eu posso ficar aqui horas rasgando elogio pra Octavia. Até penso em fazer um vídeo falando aqui sobre os livros dela que eu já li, porque eu posso ficar horas em cima de um palanque falando sobre os livros dela, porque eu realmente gosto muito. Então fica mais uma vez aí a dica pra vocês, gente. Adorei esse livro, tô só por ler a continuação. E leiam Octavia Butler, né? Acho que é isso, não tem mais o que falar.
Essas então, pessoal, foram as minhas leituras de agosto. Me conta aí nos comentários o que tu leu durante esse mês. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo, teu joinha para o YouTube entender que vocês gostaram do conteúdo. Se inscreve aí no canal. E é isso aí, gente. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!